Boa noite, pessoal. Prazer receber todos vocês aqui, né, para uma discussão assim bastante importante, significativa. Já peço de antemão desculpas aqui, né, pelo nosso atraso. Nós tivemos um probleminha técnico, mas que eu tenho certeza, né, que esse atraso aqui não vai implicar em problemas, né, durante a nossa transmissão aqui. E nós temos duas pessoas hoje, assim, bastante especiais e importantes, né? E que já vem exercendo um trabalho, assim, bastante representativo dentro da educação inclusiva, né? A Michele Tavares, que é graduada em Pedagogia, licenciatura em Educação Especial e Letras Libras, é pós-graduada em Psicopedagogia, Educação Especial e Inclusiva, Neuropsicopedagogia e atualmente está como diretora do CEMAP, que é o Centro Municipal de Atendimento Psicopedagógico, e atua na coordenação do núcleo pedagógico do Núcleo de Educação Especial do município e é coordenadora do curso de Libras, é legal, ministrado em parceria com a Associação dos Surdos de Santo Antônio do Monte. E já trabalha há 8 anos como professor apoio, já trabalhou, né, há 8 anos como professor apoio na rede estadual. E para falar, né, junto com ela aqui, né, e já conheço, assim, e posso falar, né, da excelência do trabalho, Pedro Paulo Ribeiro Gonçalves, que é natural de Belo Horizonte, é tradutor, intérprete de Libras e tem formação em Educação Física e Pedagogia. É pós-graduado em Libras e Educação Especial. Atuante em educação há 20 anos, 12 anos como intérprete e é envolvido em projetos sociais. Cidadão honorário de Santo Antônio do Monte, onde reside desde 2011. Então, né, eu tenho certeza que falar de educação inclusiva vai tocar o coração de muita gente aqui, porque os dois, né, quando eles trabalham e lidam, né, com os nossos alunos aí, com as nossas crianças, adolescentes, tem todo um carinho especial. Eu acho que é isso que a gente, né, tem que trabalhar dentro da educação inclusiva, um olhar diferente, né? Já falei aqui em um outro momento, o que faz sentido, faz sentido. Eu tenho certeza que os dois têm uma experiência muito significativa e vão trazer para nós aqui, né, uma oportunidade de grande aprendizagem e troca de experiências. Então, sejam bem-vindos, Michele e Pedro. Obrigado. Oi, eu sou o Pedro, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação inclusiva. Mas antes eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a diretora da Escola Padre Paulo, que é a Ana Cláudia, e todos os envolvidos que fizeram esforços para que esse momento fosse possível, né? E eu vou começar aqui agora pontuando a diferença entre educação inclusiva e educação especial. Porque a educação especial, ela é uma modalidade de ensino que ela tem como público os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, ou altas habilidades, que a gente chama também de superdotação, né? E a nossa LDB, ela garante o acesso e a permanência desse público nas instituições de ensino, né? Ali no capítulo 5, nos artigos 58, 59 e 60, ela traz essa garantia, né? Então, a educação especial é um ensino que é voltado totalmente para os alunos que têm algum tipo de deficiência. Mas a educação inclusiva, ela já envolve todos os alunos, com ou sem deficiência, para que todos tenham oportunidade de conviver, né? De aprender ali juntos. Então, assim, a ideia da inclusão, ela vai além do que só garantir a entrada do aluno na instituição de ensino. Então, ela visa que todos os alunos aprendam, cada um com a sua especificidade, né? As suas características. Mas o desenvolvimento, ele precisa ser garantido a todos. E quando nós falamos todos, a gente não consegue não pensar no público da educação especial, que tem uma demanda diferente, né? Então, nós precisamos oferecer um atendimento especializado a esse público. E, assim, outro dia houve um questionamento, assim, de uma pessoa que dizia: como que nós nós somos cobrados para oferecer um atendimento específico, direcionado, sempre que nós trabalhamos uma sala de aula com 20, 25, 30 alunos ou mais, né? E temos que atender a todos ao mesmo tempo. E foi um questionamento que eu tomei para mim, aquilo de ser mesmo, né? Aí a gente discutiu ali na sala dos professores, outro dia, e eu falei, não, é mesmo. Dei credibilidade àquele questionamento. Inclusive, a gente, na conversa nossa ali,
nós comparamos com outras profissões. A gente pensou assim, não, o médico atende uma pessoa por vez, um advogado atende uma pessoa por vez, por se tratar de situações e casos específicos, né? E por aí vai. Mas esse é um questionamento que é legítimo, né? Ele é válido, é um questionamento coerente, mas depois eu fiquei pensando melhor, que a gente precisa entender que o nosso trabalho ele é diário, né? Não se faz a apuração de uma necessidade específica em uma única aula, em um único dia, por exemplo, né? Então, a educação inclusiva, ela é feita hoje nas escolas com a garantia da matrícula, que é prevista na LDB, que nós falamos agora mesmo, a garantia do acesso e permanência do aluno com deficiência dentro da instituição de ensino, e essa garantia ela é feita através do espaço físico, né, que é o que? Uma escada que virou uma rampa, é um banheiro que precisou ser adaptado, né? É o espaço físico mesmo, ali, que precisou ser transformado para que esse atendimento seja feito de forma plena, né, e de qualidade. E a garantia, ela também é feita através do material humano, que é onde mexe com a gente, né, que se trata dos profissionais, onde nós temos as figuras dos professores de apoio, dos tradutores e intérpretes de Libras, né, o profissional que trabalha na sala de atendimento educacional especializado, são os AEIs, né? Mas a gente precisa entender que assim, a educação inclusiva, ela não é feita só por esses profissionais que eu citei agora. Ela é feita por todos os profissionais da escola. Então, todos nós que estamos ali dentro da instituição de ensino, nós somos responsáveis por garantir uma educação inclusiva e de qualidade. E o questionamento aqui é justamente esse, né? Qual é a melhor forma de fazermos isso? Qual é a melhor forma, né? E eu já trago aqui uma resposta rápida para essa pergunta, que não existe receita de bolo, não existe uma fórmula pronta, né? Mas reclamar também não é uma opção, né? Definitivamente assim, não ajuda, não resolve nada, né? Eu acredito que o caminho ele começa pelo conhecimento, né? Então a gente deve conhecer primeiro. Então, esse momento aqui, por exemplo, ele tem uma importância significativa, como nós colocamos o conhecimento como base, né? Então, assim, as escolas, por exemplo, elas podem promover ações. Um exemplo, fazer reuniões tratando desses assuntos. Posso falar até um exemplo da escola onde eu trabalho, que esse ano mesmo nós fizemos reuniões tratando de deficiências, explicando sobre o comportamento comum de determinadas deficiências, transtornos, né, ou características dos alunos, né? Nós devemos também conhecer as atribuições dos profissionais que estão direto ali com o aluno, né? Eu trago como exemplo sobre a função de um tradutor-intérprete, por exemplo. Será que todo mundo conhece qual é a verdadeira função do tradutor-intérprete de Libras? Né? Será que todo mundo conhece a diferença, por exemplo, entre traduzir e interpretar, por exemplo? Porque interpretar quando tem uma pessoa falando ali em português, o intérprete vai sinalizando simultaneamente, passando para Libras, né? E traduzir é quando a gente pega um material escrito, um texto, uma prova, né? E passamos para Libras, que é a língua brasileira de sinais, né? Então, nós devemos conhecer esse profissional que está ali próximo ao aluno. E, sobretudo, mais importante, conhecer o próprio aluno. Eu já ouvi, por exemplo, situações de um professor que disse assim para mim: ah, mas você não precisa interpretar essa prova. Ele disse assim, né? Porque o aluno é surdo. Ele enxerga, ele consegue ler, né? Aí entra a importância de estar em contato com o profissional, de conversar com o profissional. Porque nesse caso eu expliquei, né? Naquela oportunidade eu expliquei que o aluno surdo escreve diferente, lê diferente de um aluno ouvinte. Então é importante você conhecer o seu aluno. Se trata de um aluno surdo ou deficiente auditivo, porque o deficiente auditivo ele possui um grau de audição, né? E que grau seria esse, né? Então, um erro comum que deve ser abolido no caso de um aluno que é acompanhado por um profissional, seja professor apoio ou intérprete, seria aquele erro de que quando o professor regente de turma se dirige próximo à mesa do aluno, ele vai direto ao profissional, ao intérprete, ao professor apoio, e não direto ao aluno. Então, essa é uma dica que a gente tem que ficar atento, porque o aluno, às vezes, ele passa até despercebido ali, né? Então, muitas vezes, o professor chega próximo à mesa para entregar uma prova, vai entregar um texto, ou vai corrigir um caderno, né? E aí ele vai no profissional, conversa com o profissional e, às vezes, mal olha para o aluno. Então, é um erro que deve ser abolido. Outra parte que nós devemos estar atentos o tempo inteiro, que é muito importante também, é a questão do planejamento. Porque o planejamento é uma parte importante do processo de educação inclusiva.
Ao planejar ali, o professor ele deve lembrar o tempo inteiro que existe a possibilidade de um ou mais alunos ficarem de fora de alguma atividade, né, em função de alguma característica que ele possui, né? Então, é muito sobre entender qual é a necessidade do aluno e, mais ainda, sobre pensar o que eu vou fazer para me adequar àquela realidade, né? Então, eu posso trazer um exemplo prático. Eu sou professor de educação física, né? E nos meus primeiros dias de aula, desse ano, inclusive, eu levei uma atividade onde os alunos, eles precisariam estar de mãos dadas, fazerem uma roda, de mãos dadas. Depois eles soltariam a mão, se misturariam, depois dariam a mão ali naquela confusão ali, depois teriam que desfazer aquela confusão, voltando a roda para a posição normal, mas sem soltar a mão do colega, né? E aí eu fiquei pensando, levei a atividade, mas eu fiquei pensando, será que a minha aluna que usa cadeira de rodas, será que ela vai conseguir fazer essa atividade? Aí o que eu fiz primeiro? Eu realizei aquela atividade mentalmente, várias vezes. Realizei mentalmente, fiquei pensando, será que ela vai dar conta? Se eu fizer assim, se eu ajudar, se eu ficar atrás da cadeira de rodas, se eu ajudar, né? Eu busquei estratégias mentais na hora e pensei, não é possível, né? Coloquei na minha cabeça, é possível, vai dar certo. E aí eu apliquei a atividade, né? A menina se saiu super bem, os colegas, os alunos adoraram a atividade. E a partir dali, eu passei a planejar minhas atividades de acordo com a necessidade dela, né? Então, toda atividade que eu vou aplicar naquela turma, eu preciso pensar, ela vai conseguir fazer, né? Então, eu já peguei outra cadeira de rodas, por exemplo, emprestado, coloquei aluno que não tem deficiência, sentado na cadeira de roda próximo a ela ali, para apostar com ela ali, né? Fiz algumas atividades que deu certo, funcionou. Né? E isso não significa que eu fiz força para que ela se sentisse parte. Não, porque ela já é parte. Significa que eu fiz força para manter esse fato de que ela já é parte. Né? Por isso, quando a gente fala em educação inclusiva, essa palavrinha inclusiva, ela dá uma ideia de que algo já foi excluído e agora nós precisamos movimentar para incluir aquilo que antes não estava ali, né? Então, para falar sobre educação inclusiva, nós vamos falar aqui sobre convivência, sobre conviver com as diferenças, né? Entender que diferentes todos nós somos, né? Nós precisamos entender que nós estamos falando de vidas humanas e que a pessoa ela vem antes, ela vem na frente de qualquer deficiência. Justamente por isso que o termo deficiente ele caiu em desuso de um tempo para cá, para a gente não rotular, né? Para a gente não tocarmos na ideia de capacitismo, por exemplo, né? Não colocarmos a pessoa com deficiência no lugar de uma pessoa limitada, e sim com características, né, que devem ser levadas em conta, mas da mesma forma que qualquer ser humano possui essas características. Então, assim, para que a gente possa falar sobre a educação inclusiva, é necessário, e nós vamos trazer aqui hoje, conhecer quem é o público da educação especial, né? Qual que é a melhor forma de tratar, né? Quais são as ações que são necessárias no processo ensino-aprendizagem, observando esse público, né? Qual seria a postura correta, nossa, enquanto profissional? Então, vou até pedir para trocar o slide e colocar o primeiro, e é para a gente começar a ter uma noção, é uma questão de números mesmo, porque a gente está ali dentro da escola, trabalhando no dia a dia, a impressão que a gente tem é que, com o passar dos anos, esse público da educação especial ele tem aumentado, né? Então, é uma questão que todos os professores falam, mas parece que está aumentando, né, o público da educação especial, né? Então, esse slide, ele traz para nós, em números, é uma questão de dados mesmo, né? Então, traz lá assim, ó, que cerca de 50 mil alunos com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação, que é a mesma coisa, conta com atendimento educacional especializado. Isso em Minas Gerais. E aí, lá no censo escolar de 2023, já traz que mais de 1 milhão e 700 mil matrículas foram feitas nesse ano de 2023. Então, para a gente ter uma noção de quantidade. Eu sei que esse gráfico aí às vezes está um pouco pequeno e tudo, mas é para trazer para nós, e ele, uma informação importante que eu acho nele ali, ó, é que mais 60% está no ensino fundamental. Então, a grande maioria está no ensino fundamental. Pode passar aí para o outro. Deixei uma perguntinha lá, que é assim, ó, quem são? E aí, são grupos de pessoas com as suas características, né? Depois desse momento, a Michelle vai falar da forma técnica um pouco melhor, de forma mais aprofundada, mas a gente vai começar a ver aí quem são eles. Então, o primeiro grupo que eu trouxe ali, ó, é transtornos globais do desenvolvimento, que são todos os transtornos relacionados ao complexo do autismo, psicoses infantis, síndrome de Asperger, síndrome de Kanner e síndrome de Rett.
Então, quais são as características dessas pessoas? Elas têm dificuldades nas interações sociais, manifestam nos primeiros anos de vida. Alguns autores trazem que até nos primeiros 3 anos de vida manifesta, mas tem casos que até os primeiros 5 anos de vida a gente já nota essas características, né? Possui padrões de movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipias. O que são essas estereotipias? Aqueles movimentos, aqueles alunos que você nota aqui, ó, tá na cadeira balançando, às vezes um objeto, né, fica balançando ali durante muito tempo. Essas são as estereotipias. Eles têm pouco interesse nas atividades do dia a dia, né? Então são alunos que você vai ver que têm um desinteresse, eles não prestam atenção, né? Eles têm aversão ao toque, não todos. Essas características são pontuais, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, a aversão ao toque, aquele aluno que não suporta muito o toque, tocou, ficou nervoso, né? E tendência à bipolaridade, que é a oscilação de humor. Hora tá feliz, agora mesmo já não tá mais, já deu aquela crise, né? Já se desregulou, o que a gente chama, né? Então, esse tipo de aluno, existe uma polêmica na educação mesmo, esse tipo de aluno ele tem uma necessidade de sair de sala em momentos de crise, né? E aí devemos ou não tirar? Tirar de sala é direito do aluno, de sair da sala, né? Em momentos de crise. O cuidado que nós devemos ter é o seguinte: quando o aluno dá crise, a gente precisa ver o que ocasionou aquela crise, né? Se for um estímulo sensorial, por exemplo, então muito barulho, alguma coisa, ocasionou a crise, é lógico que ele deve ser privado daquele gatilho, né? Então deve sim ser retirado da sala. Mas qual o cuidado que a gente deve tomar? Porque qual que é a tendência nossa enquanto profissional? Nós queremos acalmá-lo, né? Então vamos levá-lo para onde? Que lugar que nós vamos levar? E aí geralmente leva lá num parquinho, num lugar onde ele vai se sentir muito melhor. Aí então o erro, a gente tem que tomar cuidado no lugar onde a gente vai levar esse aluno e qual atividade nós vamos aplicar. Porque se a gente oferece muito prazer, qual que é a tendência do dia seguinte? Vou dar uma crise de novo, né? Porque aqui eu saindo, eu vou para tal lugar que eu já gostei. Ele aprende aquela manipulação e sai ali toda vez que ele der uma crise. Então, deve se tirar, na minha opinião, sim, dependendo do que aconteceu ali para ele desenvolver a crise. Então, agora nós vamos passar para o outro grupo, que está no próximo slide, que fala sobre as altas habilidades, que a gente chama de superdotação também, né? Ela se manifesta no cognitivo, nas áreas acadêmicas, que é aquele aluno extremamente bom em matemática, bom em português, se desenvolve bem nas matérias ali da escola, né? Áreas relacionadas às artes e à motricidade, porque a gente não pode esquecer, coloquei até em parênteses ali no slide os esportistas que se destacam, né? Porque às vezes o aluno ele não se dá bem ali no exercício da matemática e tudo, mas ele, no esporte, ele está muito acima da média, né? Então ele deve ser observado também, entra na superdotação também, né? Então esses alunos acima da média. E eles apresentam elevados níveis de comprometimento com as tarefas, então são alunos dedicados, estão montando um quebra-cabeça, eles ficam ali durante horas, desmancha, monta de novo. Eles são alunos que não se cansam fácil, né, daquela tarefa. E criatividade é um traço também desse grupo, das altas habilidades. É aquele aluno que, por exemplo, tá com um carrinho brincando, aí no instante ele desmonta aquele carrinho e já faz um robô com aquilo, né? Então, essa é a superdotação. E o último grupo que eu coloquei, que são as pessoas com deficiência, né? Que são as pessoas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? Logo depois, no próximo slide, eu trouxe sobre as terminologias adequadas de tratamento, porque até hoje ainda se usa algumas terminologias que dá uma impressão de um certo desrespeito, né? Então, hoje eu trouxe para a gente poder aprender o seguinte, que a terminologia mais adequada atualmente é essa primeira. Até coloquei de verde ali no slide, que é o PCD, pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa vem na frente da deficiência. Então, a pessoa representa mais do que a deficiência, né? E por que não usar o PPD, que é a pessoa portadora de deficiência? Porque essa palavrinha aí, portadora, ela nos traz uma impressão assim, ó, a palavra portar, ela significa carregar, né? Então, a pessoa ela não carrega a deficiência. A deficiência não é uma coisa que ela tem ali nas mãos e pode abrir mão a hora que ela quer, pegar de volta. Não é uma sacola, que eu estou aqui, ó, portando, agora não estou portando mais, agora estou... Não é isso. Então, essa palavrinha, ela pesa um pouco. Então, é um termo que está caindo aí em desuso. Já caiu bastante em desuso, né? Assim como o PNE, que ainda é utilizado, a gente vê em diversos lugares, mas que também tem um peso maior sobre essa outra PCD, né? Por quê? Porque o PNE,
portadores de necessidades especiais. Além de trazer essa palavrinha, portadores, que nós comentamos aqui agora mesmo, ele traz essas necessidades especiais. Aí o que acontece? Ele desvaloriza as habilidades que a pessoa possui, que a pessoa já tem antes, né? Então, é colocar um cuidado demais ali, pessoa portadora de necessidade especial, e as outras habilidades dela, né? Que às vezes estão chamando atenção e as pessoas não veem, né? Então, por conta disso, o PCD é a terminologia que a gente deve usar de forma mais adequada, né? E embaixo eu deixei uma perguntinha lá, assim, ó, surdo, mudo, mudo ou surdo? Nesse caso, o mais utilizado é o surdo, simplesmente assim, ó, surdo. Então, eu tenho um amigo surdo, eu tenho um aluno surdo, né? Por que não surdo-mudo? Porque a gente entende que o surdo-mudo é assim, ó, nem sempre a pessoa que é surda, ela é muda. E nem sempre a pessoa que é muda, ela é surda. Ela pode ter algum problema nas cordas vocais, por exemplo, e ser só mudo, né? Ela pode ser surdo e ser um surdo oralizado, saber se expressar oralmente bem, né? Então, a gente mostra um respeito para com a pessoa, mostrando conhecimento, porque a gente fala surdo-mudo e às vezes a pessoa não é muda, ou às vezes a pessoa não é surda, é só um dos dois, né? Então, quando a gente só se refere assim ao aluno surdo, a gente está demonstrando que a gente conheceu, que a gente tem conhecimento, né? Então, agora, o próximo slide pode passar, por gentileza, traz para nós as ações. Então, eu coloquei a mais importante primeiro. Por quê? Porque o conhecer o aluno é a base, é o fundamental. Então, a gente deve conhecer esse aluno bem. Qual é a deficiência dele? Qual é a demanda dele? O que ele precisa, né, para poder evoluir, aprender, né? Então, conhecer o aluno é fundamental. Agora, o segundo ponto, Léo, planejamento adequado. A questão do planejamento, ela é importantíssima, e nós falamos dela anteriormente, né? Próximo ponto, adaptação do material, que é um direito do aluno, e é bom lembrar que os superdotados, aqueles que têm alta habilidade, também têm esse direito. Então, ele é um aluno que entrega muito rápido as coisas, passou um exercício, já entregou, ele precisa ser estimulado também de outra forma, né? A gente tem uma tendência a não voltar o olhar para esse aluno, então é bom lembrar nesse ponto da adaptação do material que ele também tem direito. E não adianta eu ter na sala de aula, por exemplo, três alunos com deficiências diferentes e fazer o mesmo material adaptado, porque cada aluno é de um jeito, cada aluno precisa de um material diferente. Então, não adianta eu fazer, fiz essa prova, então eu vou colocar aqui para todos, né? Porque ela é adaptada. Não, não funciona assim. Ela é adaptada como? Por quê? Qual base você tem? O que ele conhecia antes? O que você ensinou até agora? O que você colocou aqui, né? Então, cada aluno tem a sua demanda. O outro ponto que eu coloquei, preocupação com o social. É um ponto relevante também, porque a gente sabe que nessa era do bullying aí, né, a gente precisa ficar atento que o aluno com deficiência, ele está mais suscetível. Inclusive o de altas habilidades também, porque às vezes ele se destacou demais ali na turma, né, e a turma, ó, para cima dele, com bullying, com piadinhas, com coisas que vai fazer ele se sentir mal. Então a gente tem que ficar atento a esse lado social também. E por último, e não menos importante, lógico, a avaliação de forma justa e coerente. Para fazer análise aí da avaliação da forma justa e coerente, eu coloquei uma charge, vou pedir para subir, que ele é o próximo slide, e essa charge, peço perdão por não ter encontrado o autor, que eu gosto de dar o crédito, né? Mas é que quando a gente vai pesquisar essa charge do tipo, aparecem diversas. Tem até algumas que o professor aí, eles colocam um outro animal, né? Mas todas querem dizer a mesma coisa. O que quer dizer? O professor ele fala lá assim, ó, para uma avaliação justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, tá coerente? Não, né? É uma avaliação justa? Jamais. Então, cada animal aí representa um aluno nosso. E cada aluno nosso tem características diferentes. Então, não adianta, por exemplo, eu ser um professor de matemática, por exemplo, e chegar na sala lá numa reunião e a gente falar assim, gente, vamos discutir sobre os alunos. Aquele aluno é ruim. Mas ruim como? De qual ponto de vista? Do meu? Sabe? Do ponto de vista do professor de matemática, ele não conseguiu fazer aquelas contas? Tudo bem, então do seu ponto de vista é um aluno ruim. Mas agora e de outros pontos de vista? Sabe? Então, a gente deve discutir a vida do aluno pensando nas características dele, da que forma que ele evoluiu. Nesse caso da charge aí, ó, quem ia tirar nota 10? O macaco. Mas se a prova fosse, vamos nadar? Quem ia tirar nota 10? O peixe. Né? Então, a gente não pode aplicar a mesma forma de avaliação para todos os tipos de aluno. Né? E o tempo deu uma passadinha aqui. Vou pedir o próximo slide, vou passar para a Michelle já, para ela falar sobre de forma mais esmiuçada, né? De forma mais técnica, mas antes eu gostaria de finalizar
com essa frase aí, agora eu coloquei o crédito lá no final, que diz assim, ó, todo mundo é um gênio. Se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai passar a vida toda acreditando que é um estúpido. Então, eu trouxe essa frase que eu acho ela forte, porque a gente precisa refletir sobre o poder que a gente tem, a influência que a gente tem na vida daqueles seres humanos que estão ali na nossa frente. Então, uma palavra que não foi, né, foi maldita ali às vezes, uma ação que foi mal interpretada, isso pode acarretar em consequência para o resto da vida ou para um longo prazo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de se dirigir ao aluno, o que falar, como falar, sabe? A gente tem que tratá-lo bem, né? Isso pode afetar o aluno para o resto da vida. Eu trago isso de experiência própria. Eu sou uma pessoa que tem dislexia e eu achava, não dava conta das coisas, eu tive dificuldade nos estudos, eu pensava, gente, eu sou burro, não pode. Outros deram conta, até que eu descobri tudo isso e eu notei as minhas outras habilidades e eu vi que eu podia, né? Sim, ter uma vida comum, trabalhar, ter família, ser, sabe, uma pessoa comum. Eu poderia sim, mas eu demorei para ver isso. Então, se eu tivesse visto antes, se eu tivesse tido um apoio antes ali na minha infância e tudo, talvez seria diferente. Então, a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, vamos refletir com essa frase e eu vou finalizando. Agradeço mais uma vez. Eu acho essa oportunidade assim muito, 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 muito importante. E agora vamos conhecer um pouco mais de forma mais técnica com a Michelle. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar aos meus colegas de trabalho que estão aqui nos vendo através dessa live. Quero agradecer a você, Ana Cláudia, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante. Cumprimentar meu amigo também, Pedro, colega de trabalho. E voltando um pouquinho sobre o assunto que o Pedro tão bem explanou antes, eu vou pedir para passar o slide, por favor. A gente vai falar sobre a caracterização mesmo do atendimento educacional especializado. O que é o atendimento educacional especializado? Qual é a função do atendimento educacional especializado? Ele vai identificar, ele vai elaborar, ele vai organizar os recursos pedagógicos e dar acessibilidade para que elimine essas barreiras, né? E dá participação para esses alunos, considerando que cada aluno ele tem uma necessidade específica. Mas quem é o público-alvo da educação especial? São as pessoas com deficiência, e aí eu enquadro a deficiência física, a surdez, a deficiência auditiva, a cegueira, a baixa visão, a deficiência intelectual e a deficiência múltipla. O transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. E dentro dessas deficiências, eu quero falar, pode passar, por favor, sobre o transtorno que eu acho que é o mais comum dentro da sala de aula, que é o transtorno do espectro autista. Mas o que é esse transtorno? O que causa esse transtorno? Quais são as características desse indivíduo? Segundo o DSM-5, o autismo ele é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento e vai caracterizar por dificuldades na interação social, na comunicação, no comportamento repetitivo e restrito. E essas dificuldades, quais são elas? Na questão da comunicação social, o Pedro já disse um pouco, volta um pouquinho, por favor. Pedro já disse um pouco, mas eu vou me aprofundar mais. É a dificuldade que ele tem na linguagem de se comunicar e também de responder o outro. Ele não costuma compartilhar, não interage com o meio, tem essa dificuldade também de compreender a linguagem verbal e não verbal. E na questão da comunicação social, essas são as características. E no comportamento ou interesses restritos, repetitivos, sensoriais, quais são esses comportamentos, quais são essas características? São manias repetitivas, ao brincar ou realizar alguma atividade, sempre repete a mesma coisa,
A verbalização de forma repetitiva, que a gente fala de, o termo correto é ecolalia, o hiperfoco, que é o interesse muito intenso em determinado assunto, e aí eu cito aqui, tem autistas que tem interesse por sistema solar, outros por bandeira de países, capitais de países, enfim, um personagem específico. E eu quero deixar claro aqui, gente, que essas características não são padrão para todos, mas são características comuns entre o espectro. Outra característica, a questão da rigidez comportamental. Eles são metódicos, gostam e precisam das coisas que aconteçam sempre da mesma forma. A inflexibilidade cognitiva também, problemas de aceitar alterações na rotina habitual. Ele gosta de rotina. A questão também da hipersensibilidade ou hipossensibilidade, que são problemas sensoriais. Problemas com barulho, com sons, ou a aversão muitas pessoas no mesmo ambiente, ou determinados ambientes. E dentro do espectro autista, é importante a gente falar que esse transtorno ele pode estar associado a várias outras doenças, que a gente fala comorbidade. E cerca de 70% das crianças com autismo, eles têm comorbidade. E 50% têm mais de uma comorbidade. Eu, assim como falei, comportamento, não, vou citar aqui, não é padrão para todos, mas é o mais comum entre as pessoas com transtorno do espectro autista, do autismo, ter certos tipos de comorbidade. Entre elas, a epilepsia, cerca de 25% a 40% das pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm comorbidade com a epilepsia. Outro dado, 85% das pessoas com autismo, elas têm distúrbios gastrointestinais, dificuldade mesmo gastrointestinais da função do seu organismo. Outra comorbidade também, essa é muito comum, porque o autismo, grande parte deles tem a questão da seletividade alimentar, que é gostar sempre de comer a mesma coisa, ou comer só alimentos sólidos, ou comer só alimentos pastosos, ou só determinados tipos de alimentos. E eles têm grande propensidade, dentro desse distúrbio alimentar, 30% são crianças ou adolescentes ou indivíduos obesos, devido também à questão da ansiedade. Às vezes tem compulsividade alimentar. Outra comorbidade também bem comum entre o transtorno do espectro autismo é o distúrbio do sono. Muitas dos indivíduos, são 50% a 80% das pessoas com autismo, elas possuem distúrbios do sono, ou tem um sono muito agitado, ou às vezes não dormem, e elas necessitam de tratamento medicamentoso para poder controlar esse distúrbio. Não falei aí no slide, mas cerca de 30% a 40% das pessoas com autismo, elas têm associação à deficiência intelectual. E aí, mais para frente, eu vou falar as características também da deficiência intelectual. E agora, por último, eu vou dar um dado aqui, que esse é o mais comum entre as pessoas com autismo, que é cerca de 85% das pessoas com autismo, elas têm associação com transtornos psiquiátricos, que é o TDAH e o TOD. Também mais para frente eu vou estar falando sobre os transtornos, vou falar sobre o TOD, é o transtorno opositor desafiador. Eu vou falar mais para frente sobre esse assunto e aprofundar também, porque agora a lei de 2021 dá alguns direitos a eles dentro da sala de aula. E dentro da sala de aula, com esse aluno com comorbidades, o que eu posso fazer para ajudar ele dentro da sala de aula?
O primeiro passo é você, o Pedro já disse, é você conhecer esse aluno. Eu acho que é o mais importante. E isso aí nem está no primeiro lugar, mas antes disso tudo, a gente conhecer esse aluno. Chamar essa família, saber o histórico de vida dela, os profissionais que atendem, a medicação que esse aluno está ministrando para ele, que ele está tomando, saber também das preferências, saber o que é que causa uma desregulação emocional nele, que isso pode acontecer dentro da sala de aula. No município de Santo Antônio do Monte, a gente adotou o protocolo de conduta, que são perguntas que a gente faz às famílias, são essas perguntas que a gente faz para conhecer esse aluno, caso ele tenha questões sensoriais, quando ele se desregular, o que a gente pode fazer se ele tem, porque muitos autistas têm questão do toque, não gosta de toque, se esse aluno desregular, eu posso tocar nele ou não? Se eu tocar, pode desencadear uma crise, talvez um transtorno ainda maior dentro da sala de aula. Então, o principal é a gente conhecer esse aluno, conhecer essa deficiência, conhecer as preferências, saber o funcionamento daquele aluno. E também, não menos importante, mas é o mais importante também, é a gente conhecer o PDI desse aluno, saber as habilidades que ele já adquiriu, saber as habilidades que ele precisa de alcançar, acadêmica, social, habilidades que ele ainda necessita naquele percurso que ele está fazendo na sua vida acadêmica. E, diante disso, fazer uma avaliação, diagnóstico, partir do ponto do que ele sabe, para caminhar com ele. Depois disso tudo, aí sim a gente começa a trabalhar dentro da sala de aula, estabelecer uma rotina, como eles têm essa questão da inflexibilidade cognitiva e também da questão da rotina, estabelece uma rotina para ele, escreva para ele qual é o cronograma daquele dia, o que ele vai ter naquele momento, para que ele se sinta seguro. Como eu disse, as pessoas com transtorno do espectro autista, eles têm a questão da ansiedade. Então, isso para ele vai trazer mais segurança, para que ele fique mais calmo e tranquilo. Levar em consideração também a questão da sensibilidade sensorial. Se ele tiver a questão do som, da luz, de um lugar que tenha muitas pessoas, então a gente tem que levar isso em consideração, porque às vezes isso pode desencadear uma crise, uma desregulação emocional dele dentro da sala de aula e acarretar transtornos para o professor e também para ele. Outra coisa que é importante, outro aspecto importante, dica importante, comunique com antecedência se tiver alguma mudança na rotina. Às vezes, aquele dia, a gente sabe que no dia a dia, eu já trabalhei há muito tempo como professor de apoio, a gente sabe que tem dias que as coisas fogem da rotina. Então, tem que comunicar para ele, como ele tem essa questão da inflexibilidade cognitiva, comunicar para ele, olha, hoje vai ter uma gincana na escola, hoje vai acontecer isso dentro da sala de aula, para que ele fique seguro do que vai acontecer e não causar ali algum transtorno naquele momento, pegando ele de surpresa. Ou se caso alguma coisa acontecer que está fora do seu imprevisto, que você nem sabia que aquilo ali ia acontecer, tranquilize-o. Fala, tá tudo bem, aconteceu isso agora, mas daqui a pouco já vai voltar normal, nós vamos voltar à nossa rotina. Isso é muito importante para o indivíduo com autismo, para dar segurança para ele dentro da sala de aula, dentro da escola. Comunique-o claramente. Como eu disse, as pessoas com autismo, elas têm dificuldade na questão da comunicação. Então, a comunicação nossa tem que ser o mais simples, o mais claro, o mais correto, sem metáforas, para que ele entenda o que você está falando. E assim também nas atividades. Às vezes, um enunciado que é muito comprido, encurtá-lo, colocar de forma mais clara, mais objetiva, para que ele entenda. Integrar
os interesses também desses alunos, desses adolescentes, dentro do hiperfoco dele. Claro, gente, e a gente tem que dosar isso de forma saudável. Eu não vou deixar que ele fique somente naquele hiperfoco, mas eu posso utilizar daquele hiperfoco como uma maneira de trazer o aprendizado para ele, trazer um interesse maior para ele dentro da sala de aula. O último que eu tinha colocado, mas eu colocaria ele agora no primeiro. Trabalhar em conjunto, né, com pais, famílias, equipe da escola, equipe AE, profissionais de saúde de recursos, profissionais de apoio. Isso é muito importante, a gente trabalhar em conjunto, como se fosse uma engrenagem, para que tenha sucesso, esse aluno tenha sucesso dentro de cada perspectiva de suas dificuldades dentro da sala de aula. Agora, continuando, eu vou pedir para passar o slide. Eu vou começar agora a falar um pouquinho sobre cada deficiência, né? E vou falar a primeira, que é a deficiência intelectual. O que é a deficiência intelectual? Ela é caracterizada por limitações nas habilidades mentais gerais. Essas habilidades, elas estão ligadas à inteligência, atividades que envolvem também o raciocínio, a resolução de problemas e planejamento, entre outros. Mas quais são os sintomas, né, da pessoa que tem deficiência? Elas têm a questão da aprendizagem e a autogestão, dificuldade na aprendizagem, na autogestão de situações de vida. Dificuldade também de comunicação, dificuldade em habilidades ligadas na linguagem, na leitura, na escrita, na matemática, no raciocínio, no conhecimento, na memória. Tem dificuldade de armazenar, né? Às vezes a gente ensina um dia, no outro dia já esqueceu o que foi ensinado. Então, isso é uma característica da pessoa que tem deficiência intelectual. E dificuldades com habilidades, né, sociais e interpessoais. Essas são as características das pessoas com deficiência. A próxima, que também está dentro do grupo do AEE, são as deficiências físicas. Quem são essas pessoas com deficiência física? São as pessoas que têm alterações, elas podem ser completas ou parciais de um ou mais segmentos do corpo. E elas podem acarretar o comprometimento da mobilidade e da coordenação geral. E essa deficiência, ela pode ser temporária ou permanente. A próxima deficiência que também está ligada dentro do AEE é a deficiência auditiva e a surdez. Qual que é a diferença? Do ponto de vista clínico, o que diferencia é a perda a profundidade da perda auditiva. Se for uma perda auditiva leve ou moderada, a gente fala que esse aluno tem deficiência auditiva. Se for uma perda profunda, esse aluno é surdo. Lembrando que os alunos, né, dentro do AEE, eles enquadram, têm direito a um professor intérprete dentro da sala de aula para dar acessibilidade na comunicação para eles dentro da sala de aula. A próxima deficiência, pode passar, por favor, é a deficiência visual, ou a cegueira e a baixa visão, que também, do ponto de vista clínico, que vai diferir aí o nível e o grau da perda. Se for moderado, se for só de um lado, se for leve, a gente fala baixa visão, ou se for uma perda profunda, e aí a gente fala que a pessoa cega, o termo correto, cego. E aí ele vai utilizar do braille para poder, com o sistema de escrita. A próxima deficiência é a deficiência múltipla, e aí a gente vai falar que a deficiência múltipla, ela pode ter uma ou mais deficiência, pode ser visual, pode ser auditiva, ela pode ser física, intelectual ou psicossocial. E vai causar comprometimentos, que vai acarretar atraso, pode ser no desenvolvimento global e na capacidade de adaptação dessas pessoas. E a última, a gente vai falar sobre as pessoas que
têm superdotação e altas habilidades, que são pessoas que têm habilidades acima da média e têm um comprometimento muito grande com tarefas e uma criatividade acima da média também. É quase que um senso comum que as pessoas com capacidade intelectual, elas têm condições próprias para se desenvolver e sem necessidade de mediação. E a realidade é que elas necessitam também, gente, como as outras pessoas com as outras deficiências, elas também precisam de atenção. Elas precisam de orientação, precisam de estruturar um planejamento adequado, porque isso pode acarretar, às vezes, um desinteresse para aquele aluno, porque os alunos superdotados e que têm altas habilidades, eles também são muito cobrados na questão, eu não posso errar, até mesmo pelos os próprios alunos, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo certo, porque eu sou inteligente, e esses alunos também sofrem. Às vezes eles acabam a atividade muito rápido, e aí ficam ansiosos, então ele necessita também de uma atenção especial dentro da sala de aula. E depois de todas essas deficiências que eu explanei aqui, como que eu vou incluir essa pessoa dessas pessoas dentro da sala de aula? Eu fico lá com o que o Pedro já disse, é conhecer esse aluno, saber a deficiência, estudar sobre aquele aluno, estudar o PDI dele, ver as necessidades que ele precisa, elaborar atividades para que ele possa estar inserido, né, dentro do contexto acadêmico, para que ele possa alcançar o seu objetivo principal, que é o aprendizado. Isso é importante, muito importante, a gente elaborar atividades que próprio dentro do nível dele. Aproximar-se do aluno. Eu acho que, assim como o Pedro disse no início, a gente, profissional de AE, e professor, regente, os profissionais que estão inseridos dentro da escola, do contexto escolar, eu acho que aproximar daquele aluno. Às vezes aquele aluno, ele fica alheio, que o Pedro diz, o professor se dirige ao professor apoio, mas não olha, não fala um oi, não fala um bom dia com o aluno. Isso é muito importante, ter esse sentimento de empatia, porque, afinal de contas, é direito deles de estar dentro da sala de aula. E se fosse com você, alguém te tratando dessa forma? Eu acho que isso é o ponto principal, é ter empatia, conhecer e querer ajudar esse aluno. Trabalhar a aceitação das diferenças. Pedro disse, isso é muito sério, a gente sabe que os alunos com deficiência eles têm propensidade a sofrer bullying, a ter mesmo essa questão do bullying inserido dentro da sala de aula, do contexto da escola. A gente teve, há poucos dias, um caso muito sério, né, de um adolescente autista que morreu por bullying dentro da escola, e a gente precisa de trabalhar a aceitação, mostrar para esses alunos que todos nós temos dificuldades, que todos nós temos habilidades, e que tem gente que tem mais dificuldade, que está tudo bem, que eles merecem ser respeitados. E eu acho que é urgente dentro do AEE, da educação inclusiva, a gente trabalhar essa questão do bullying com os alunos, principalmente da educação especial. E, por fim, ajuda de tecnologias, isso eu falo de tecnologias não só de meios internet, mas também assistivas, dependendo da deficiência de cada aluno. Às vezes ele vai precisar só de uma lupa, às vezes é só de um adaptador de lápis, e a gente fala de tecnologia assistiva, né? E usar da internet, a gente sabe que hoje tem vários aplicativos, vários jogos que pode trabalhar essas dificuldades, as questões acadêmicas mesmo dentro da sala de aula, e pode ser uma ferramenta que vai te ajudar dentro da sala de aula. E agora eu vou passar para a gente falar
sobre os transtornos, que é muito comum. Hoje em dia a gente tem muitas alunos com transtornos, e aí a gente fala transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtornos de habilidades escolares. E quem são esses alunos? Quais são as características? O que eu tenho que fazer? Qual que é o funcionamento? O que eu posso ajudar? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico de causas genéticas. Ele é caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação, impulsividade. Geralmente ele aparece na infância e pode acompanhar esse indivíduo desde a vida toda. E nós temos três tipos de transtorno dentro do transtorno de hiperatividade, que é o hiperativo impulsivo apenas, o desatento ou o combinado, que pode ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade junto. E quais são esses sintomas? A agitação, é aquele aluno que é muito agitado, inquieto, ele anda na sala, ele perde os objetos, ele fala muito, ele não consegue ficar parado, ele não consegue manter a atenção por muito tempo em uma determinada atividade, ou às vezes o estímulo externo pode distrair, qualquer estímulo distrai ele, e esse aluno, ele também precisa de atenção. Qual que é o tratamento da pessoa com TDAH? Esse tratamento, ele é combinado, ele é um tratamento medicamentoso junto com psicoterapia. A gente sabe que dentro do transtorno da hiperatividade, do transtorno de déficit de atenção, tem outros transtornos, que esse é o transtorno opositor desafiador. Pode passar, por favor. E esse eu acho que é o mais difícil da gente lidar dentro da sala de aula, que é aquele, a gente fala TOD, né? Mas é o que tem comportamento caracterizado por desobediência, principalmente as pessoas de autoridade. As características deles, quais são? São crianças impacientes, frequentemente eles perdem, né, a paciência, têm dificuldade em obedecer regras, normas, comumente eles são raivosos, ressentidos, têm sentimento de vingança. É normal uma criança também colocar a culpa no outro do que ele faz. Não foi eu que fiz, foi o outro, meu colega. E a tolerância à frustração dele, gente, é mínima, o limiar é mínimo. Então, um não para ele, impactar ele com uma regra, é muito difícil. Então, qual que é a sugestão que eu dou para esse aluno? Você que tem um aluno, tem TOD dentro da sala de aula, seja consistente com ele com relação às regras. Se ele te questionar com relação a essas regras, você fale para ele: olha, agora nesse momento nós não vamos conversar em outro momento. E, de maneira alguma, evite confronto com eles. Porque quem é professor aqui sabe, eu também fui professora durante muitos anos. Se a gente bater um confronto com uma pessoa que tem um transtorno opositor desafiador, isso vai causar um estresse, vai causar uma tensão dentro da sala de aula. Então, evitar confrontos dentro da sala de aula. A gente sabe que a lei do TDAH, a Lei 4.254, de 30 de novembro de 2021, ela veio trazer algumas acessibilidades a essas pessoas que têm esse transtorno também. Como no Enem a gente sabe que as pessoas com TDAH elas têm tempo maior para fazer prova, tem auxílio ledor, tem auxílio transcritor, tem a questão da adaptação curricular, no Enem não tem, mas dentro da sala de aula, dependendo do transtorno, se for um transtorno específico de aprendizagem. E o que é esse transtorno específico de aprendizagem? É a dislexia, é a descalculia, é a disgrafia,
e a desortografia. A dislexia é a dificuldade na leitura e na escrita, a descalculia é a dificuldade com números, a disgrafia é a dificuldade no traçado das letras, que a gente fala a letra feia, né? E a desortografia é a dificuldade na escrita de palavras. E esses alunos também, eles estão enquadrados lá também com auxílio na lei de acessibilidade aí, de transtornos de déficit de atenção, hiperatividade e outros transtornos, como transtorno misto de habilidades escolares. E aqui eu dou algumas dicas para trabalhar com essas crianças com transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, e também, principalmente, os disléxicos e que têm descalculia. Rodízio na primeira fileira, não sentar eles próximo à porta, porque qualquer estímulo vai distrair eles, mas um rodízio na primeira fila vai trazer esse aluno com TDAH para mais atenção para o professor. A régua para dislexo também, para ajudar na leitura. A calculadora, o uso da calculadora para as pessoas com descalculia. E eu acho que é isso. Eu falei muito, o assunto é extenso, pouco tempo para poder falar, mas eu queria finalizar com a frase do grande Paulo Freire, que a inclusão ela acontece quando a gente vai aprender com as diferenças e não com as igualdades. Eu acho que a gente deve praticar essa filosofia do Paulo Freire, a gente saber lidar com essas diferenças e ter esse foco de inclusão dentro da sala de aula. E é isso. Eu quero agradecer todo mundo, agradecer a Ana Cláudia. Muito obrigada pela atenção. Pedro e Michele, né? Vocês foram muito aplaudidos aqui, viu? O pessoal elogiando bastante aqui, né? A apresentação de vocês. Ana Cláudia, eu queria também, agora, já que a gente tem um finalzinho aqui, eu queria dar um testemunho, eu e o Pedro, porque eu trabalhei durante 8 anos, né, 9 anos, na verdade, como professor de apoio na rede estadual, e trabalhei com alunos de várias deficiências. Eu tive uma aluna que tinha deficiências múltiplas, e assim, mostrar que é possível, sim, a gente ter, com vontade, a gente ter essa vontade de lutar e de querer incluir e falar que hoje eu me sinto orgulhosa que essa aluna minha, ela conseguiu fazer faculdade, ela conseguiu passar no concurso da prefeitura. Hoje a gente é colega de trabalho não só no mesmo ambiente, mas em outra secretaria. Isso, para mim, me traz um orgulho e mostrar que é possível, mesmo que aquele aluno não tenha uma deficiência intelectual. Também tive alunos com deficiência intelectual que hoje estão trabalhando, que estão aí vivendo essa inclusão para além dos muros da escola, que eu acho que é importante. Pedro também, né, Pedro? Pode falar um pouquinho dessa experiência. Com certeza, né? A gente tem um exemplo de uma pessoa que eu fui intérprete dessa pessoa e hoje ela trabalha conosco na escola, né? É uma aluna surda. Então, assim, é um exemplo que eu estou citando agora que é mais próximo. A gente tem diversos aí na nossa caminhada profissional, no qual a gente percebeu que assim, a nossa influência ela foi fundamental para que essa pessoa, né, hoje uma pessoa adulta, mãe de família, com a sua profissão, passou no concurso também, eu interpretei a prova dela lá do concurso. Então, assim, se for para a gente ficar dando testemunho, nós vamos ficar aqui, ó, até amanhã cedo, trazendo experiências boas de alunos que têm dificuldades, alunos com deficiência e que hoje levam a sua vida, a vida adulta, de forma comum, levam, né? São pais e mães de família, a gente tem esses exemplos bastantes, graças a Deus, né? Isso é verdade. Eu vou concordar com a Meire aqui, Pedro e Michele, porque ela falou que tem o maior orgulho de trabalhar com vocês, né? Escreveu aqui, excelentes profissionais, orgulho de vocês. Eu vou destacar aqui também da Renata, que ela, né, falou também que é um prazer, né, e gosta muito de ouvir a Michele. E nós temos gente aqui de longe, viu, Pedro? Falou aqui, né, que tem um filho, Emerson Prestes, eu não sei, né, se é algum conhecido assim,
mas, né, falou aqui para você e está nos acompanhando, né, de longe aí, e falando das experiências, né? Então, o que nós tivemos aqui foram muitos elogios para vocês dois. Eu acho que é sempre muito importante a gente trazer essa pauta para a discussão. Foram, né, muito bem colocados aqui, o tema foi muito bem colocado, e eu fico pensando assim, né, até mesmo eu, enquanto professora ali, né, lidando com os alunos, uma coisa importante é a gente conhecer. Esse conhecer aqui, vocês falaram, eu entendi assim, em dois sentidos, eu acho que os dois são importantes. O conhecer de entender o que é, né, o trabalho com a educação inclusiva, a própria nomenclatura que o Pedro trouxe lá no início, né, da gente entender o que é, né, de nomear, de entender, tratar com o nome correto, de ter essa interação mesmo com o que é teórico, com o que a gente precisa conhecer, para depois partir para a ação. E aí também, dentro dessa ação, vem o que a Michelle falou para nós, né, Michelle? Que é a ação de conhecer também. Porque a gente não pode tratar o aluno, né, na mesma sala, tendo mais de uma dificuldade, né, tendo as diferenças ali na sala, a gente não pode tratar da mesma maneira. O Pedro citou aí, né, essa ex-aluna que agora é funcionária, né, na nossa escola. Eu mesma fui professora dela, né, a gente, né, enfrentou as dificuldades ali junto com ela, e no início foi difícil, né, a adaptar, mas é o quê? É a gente conhecer. A Michelle usou uma palavra aí que eu acho que é importante a gente trazer também aqui, empatia, né, e não olhar do nosso lugar, com a nossa experiência, com a nossa vivência, para aquele aluno que está ali dentro da nossa sala. Eu sei que é difícil, né? As salas, elas são múltiplas, né? Nós temos alunos com diversos níveis de aprendizagem, com diversas dificuldades, com diversas habilidades. E trazer todo mundo dentro da sala, eu acho que isso é muito importante. E o professor, essa ideia, né, de ir direto no professor apoio. O professor apoio está ali, o nome já diz, né? Apoio. O aluno, ele é nosso. Então, né, a gente não pode ignorar o aluno, e participar da vivência dele, daquilo que a gente está ensinando realmente para eles. Eu queria perguntar para vocês dois aí, como que o professor, sabe, dentro da sala de aula, com toda essa diversidade, né, ele pode ter esse olhar diferenciado, porque às vezes quem vai perceber, às vezes até nas séries iniciais, principalmente, ou, né, em outro nível de ensino, o aluno não foi identificado ali, assim, como que o professor ele pode ter esse olhar atento, né, e perceber e ajudar esse aluno, às vezes até a própria família que não identificou aquilo ali ainda, que às vezes o autismo, né, hoje o índice é alto, né, Michelle? A gente tem observado isso e tende a crescer mais. Então, assim, como que a família, o professor, ele pode fazer essa identificação, né? Como que a gente pode perceber isso dentro da sala de aula, nas nossas vivências ali, para ajudar a família, o próprio professor a lidar com as situações, assim. Como a gente pode identificar isso? Primeiro, pode falar, Michelle? Pode. Eu falo um pouquinho. Primeiro, eu acho que o professor ele tem que entender que não é de um momento para o outro. Assim como eu coloquei lá na minha fala no comecinho, a gente precisa entender que o nosso trabalho ele é diário. Então, percebe-se as características aos poucos. Então, hoje cheguei e percebi esse aluno apresentou tal característica. Aí já tem um olhar diferenciado. E outra coisa que a Michelle também colocou muito bem é a questão de trabalhar em grupo e o contato com a família. Porque a gente estando ali, por exemplo, numa reunião ali na sala dos professores, se eu chego e comento, nossa, aquele aluno ficou nervoso porque o outro fez assim, assim. Aí o outro professor fala, não, na minha aula também. Então, é importante entender que é feito de forma, assim, paulatina, né, aos poucos, e entender que a gente deve trocar ideia com os profissionais que estão junto com aquele aluno também, né? E aí, nessa troca de ideia, a gente vai chegando em consensos. O que funcionou para você? Você fez assim? Funcionou? Ele saiu da sala no seu horário? Porque no meu aconteceu assim, e no seu? Então, é muito importante essa boa convivência entre os colegas de trabalho, porque ali você vai se alinhando, né? Eu acho que é um ponto importante. Você concorda, Michelle? Sim, com certeza. Eu acho que é a partir da observação, o professor observar, às vezes, um comportamento estranho que aquele aluno está tendo, comentar com outro professor, e se o outro professor também tiver a mesma percepção, às vezes é chamar a família, mostrar para a família que, olha,
o comportamento dele não está um comportamento legal, o que está acontecendo? Ele já é, desde criança, com esse comportamento, antes ele já manifestava isso, o que está havendo? É um problema momentâneo, ou é um problema que já vem recorrente, a família já foi avisada sobre essas características dele? Eu acho que é isso, a gente trabalhar sempre nesse contato aí, contato com o colega de trabalho, e aí esse olhar diferenciado de perceber um comportamento, às vezes, inadequado dentro da sala de aula. Outra coisa que, assim, que eu também observo muito, né, é essa questão mesmo, né, dessa identificação. Outro ponto que eu acho que é uma dificuldade dentro das escolas de uma maneira geral, por isso, né, um momento para discussão aqui, né, fazer uma abordagem assim, mas assim, essa questão de adaptação do material, sabe? Porque tem uma grande discussão, né, em torno disso aí nas escolas. A Michelle não está trabalhando na escola estadual agora, né, Michelle? Mas já trabalhou, Pedro vivencia isso. A Gra também acho que trabalha diretamente, né, na escola. Então, assim, é uma dificuldade essa questão da flexibilização do material. Vocês têm alguma sugestão, né, para abordar nesse sentido? Eu vou começar de novo aqui, Michele, sabe por quê? Que me ocorreu o caso de um aluno que ele era surdo e autista. E eu trabalhei com ele por 2 ou 3 anos numa outra escola, né? Anterior a que eu trabalho Sim. agora. E essa questão, como que eu desenvolvi com ele o material adaptado? Eu percebi nele uma vontade de mexer ali no computador. Então, eu percebendo essa vontade, aí eu já fui e trouxe o computador para perto da gente. Então, foi uma ferramenta que eu usei. Trazendo o computador, o menino ele evoluiu de uma forma que foi assim, todos os professores observaram, eu observei, a própria família observou, foi coisa assim de uma semana. O menino saiu de um lugar e parou cá em cima. Então, primeira dica que eu dou é essa questão da observação mesmo. Observei o meu aluno, o que ele gosta, o que ele se sente bem fazendo, sabe? O que ele trouxe para mim. Antes de eu aplicar um conteúdo, eu tenho que ver o que ele trouxe primeiro, né? O que ele já sabe antes, como ele aprendeu antes, quem foi o profissional que acompanhou ele antes, da onde partiu, né? Então não adianta eu fazer um material adaptado, igual eu falei também no comecinho, que não adianta eu ter vários tipos de deficiência e fazer um único material adaptado e aplicar para todos eles. Porque ele entende mais fácil, mas que mais fácil é esse? É se perguntar, é pesquisar, né? A questão da empatia, eu nem sei como eu não usei essa palavra na minha fala do começo, porque eu acho que ela é uma coisa fundamental e ela cabe em todas essas respostas aí. Então, eu tendo empatia, eu me colocando ali no lugar dele, sabe? Eu consigo elaborar um material adaptado de acordo com o que ele precisa. E a gente não precisa entrar em desespero. Um outro toque é esse. Preparei um material aqui adaptado, mas ele não fez nada. Calma, vamos ver o que ele conseguiu aqui neste. Então, no próximo, eu repito 2 deste, e agora eu vou tentar essa outra coisa. Como eu falei que o nosso trabalho é um trabalho diário, então não precisa entrar em desespero e querer resolver as coisas rapidamente. Então, vamos ir fazendo teste. E você vai percebendo, naturalmente, que algum teste vai adiantar, o outro não. Aí você aplica novamente aquele que adiantou, coloca com um pouquinho mais de profundidade da próxima vez, e assim a gente vai galgando esse caminho. Mas a minha dica, primeiro, é não entrar em desespero mesmo, pesquisar bastante. Hoje nós temos a internet como ferramenta, e é importante a gente citar, porque a gente não tem que ter medo de pesquisar, medo de procurar. Eu entrei na sala de aula, percebi que meu aluno tem tal e tal característica. Será que ele é um aluno autista? Deixa eu pesquisar aqui. Como são as características dos alunos autistas? Materiais adaptados para alunos autistas da série tal. Deixa eu tentar isso. Então, experimenta. A gente sabendo que cada aluno cada um, né? Tipo, cada um tem a sua especificidade, sabendo desse fato, mas a gente pode buscar no geral. A internet tem um material assim muito rico, muita coisa boa. A gente tem que saber filtrar esse material para aplicar para o nosso aluno, né? Então, a paciência, conhecer o aluno e saber fazer um pouquinho ali cada dia, eu acho que é o segredo. Eu consegui muito resultado fazendo assim. Então, com a minha experiência foi assim, né? Trouxe a paciência, busquei ver o que o aluno gosta primeiro. Então, ele gostou ali do computador, se sentiu bem, então é aqui mesmo que eu vou usar. Então, professor, eu posso fazer a prova aqui no computador? Posso, então fiz aqui no computador. Sabe? É trazer alguma coisa que ele gosta. É perceber nele o que vai fazer bem para ele ali e introduzir. Essa eu acho que é a minha dica.
Michele, claro. É justamente isso. Eu acho assim, também, se for um aluno que está dentro da sala de aula e às vezes não tem um profissional de apoio, mas ele está enquadrado no EE, ele vai ter um PDI. E aí eu vou partir desse PDI. Eu vou saber o que ele já ganha, o que ele já sabe, o que ele já ganhou de habilidade, o que ele ainda está com dificuldade. E daquilo ali eu vou partir para fazer a minha adaptação. Às vezes eu estou com um aluno dentro da sala de aula que está sem um professor de apoio e ele tem deficiência intelectual, é o PDI, a gente estudar e ver o que esse aluno já sabe e o que ele já adquiriu para poder partir daquilo ali e dar atividade dentro do que está esperado ali, onde ele parou no quarto bimestre. Michele, eu acho isso importante, tocar nesse assunto aqui do PDI, né? Porque é uma fonte, né? É ali Sim. que a gente toma conhecimento, porque a gente já falou isso aqui em vários momentos, né? A inclusão, ela é um processo. O PDI, gente, é importante a gente falar que o PDI ele não é um documento para a gente fazer e ficar aquele monte de páginas, não. Ele é um documento vivo que a gente precisa de estudar, que a gente precisa de saber. Porque só eu preencher o PDI não vai fazer sentido. Eu tenho que vivenciar, eu tenho que fazer o PDI e acompanhar o processo desse aluno. É um direito dele. O PDI, às vezes, o PDI dentro da escola, às vezes, ele parece uma negação, né? Que é isso mesmo, enche de coisa, enche de palavras ali, né? E não é uma vivência, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento, porque ele registra todo o processo, todo o avanço. O Pedro colocou desde a pré-escola e vem caminhando com esse aluno até quando chega na rede, no ensino fundamental 2 e o ensino médio, e por aí vai. Ele é um documento que vai acompanhar esse aluno durante todo o processo acadêmico dele. E a gente entender, assim, né, que o avanço é de cada um mesmo, porque às vezes a dificuldade é de manter até o caderno organizado, mas ele conseguiu aquilo ali, já é um avanço, né, que ele teve. A gente tem um aluno lá, está no 3º ano agora, eu fico vendo, assim, o avanço, Pedro conhece, né, Pedro? Como que ele melhorou, como que ele avançou, né, desde que ele chegou na escola, como que ele era mais recluso, né? E agora como que ele interage com a turma, né? Então tudo isso é um processo. A Elaine Rosário escreveu assim: convive com vários autistas e cada um é totalmente diferente do outro. O desafio maior é buscar forma do aluno não verbal a comunicar e entender quando é momento de birra ou estresse, porque isso também pode acontecer, né? Sim. É você conhecer mesmo. Igual eu citei na minha fala que no município a gente percebeu e teve essa mesma dificuldade, porque a gente pode discernir e também saber agir, que eu acho que é o principal, porque diante de uma crise a gente fica sem ação. E aí isso trouxe mais segurança para a gente, sabe? Nesse sentido assim, de gerenciamento mesmo de crise, de saber quando é crise, de saber quando é birra. É você saber conhecer mesmo esse aluno, chamar esses pais e saber se ele tem a questão da intolerância à frustração, se ele tem a questão mesmo sensorial. Então, isso vai depender de cada aluno. E é importante, igual eu falei, a gente conhecer, chamar essa família, saber as preferências, saber o que vai desencadear uma crise lá na casa dele, o que acontece, qual que é o gatilho para ele causar essa crise. O que acontece? Quando fala não para ele, aí ele se desregula. Então, isso vai ser uma birra. Ou se então for questão, está muito barulho na sala, ele vai ficar nervoso. Então, ele tem hipersensibilidade auditiva, então aí eu já sei que eu vou ter que sair com ele da sala de aula, que isso vai poder desencadear uma crise. Então, é isso, é o que eu falei, a gente conhecer, chamar a família, saber desses momentos aí de desregulação, o que eu posso fazer, às vezes, se aquele aluno tiver aversão a toque, se você tocar nele, eu falei, às vezes vai piorar a situação.
Então, eu tenho que esperar ele acalmar, retirar ele do ambiente que ele está e tentar acalmar ele só conversando. Eu não posso tocar, porque senão vai ficar pior. Então, é isso mesmo, a gente saber e conhecer esse aluno de forma completa. Só para completar, assim falando, ele não deu birra, né? O aluno ele não dá uma birra, ele está regulado. Então, a gente tem que investigar o que causou ele estar daquele jeito, o que desregulou ele, né? Então, primeiro é observar, igual a Michelle disse agora mesmo. Foi alguma coisa no sentido sensorial? Né? Se foi, tem que diminuir aquele estímulo. Então, é muito barulho? Tirou ele do barulho. Mas aí sempre lembrando, tomar cuidado para onde nós vamos levar esse aluno, né? Porque às vezes ele se mostra nesse estado de formas assim repetidas, né? Igual a professora usou aí a palavra birra, às vezes ele dá essa birra diversas vezes. Então, por que será que ele dá diversas vezes? Às vezes a professora apoio está com ele ali, ele se desregulou por alguma razão, o professor apoio para ver aquela situação mais calma, retirou ele da sala e levou ele para onde? Para um parquinho. Então, ali no parquinho, ele já voltou, né, a sua... Ele vai condicionar, né? Pulou de novo. Amanhã o aluno vai fazer o quê? O que ele vai fazer outra vez? Ele vai se desregular outra vez. Ele vai aprender essa manipulação, né? Vou me desregular aqui, vou dar a minha crise, porque ela vai me levar para um lugar bacana. Então, precisou tirar o aluno de sala? Observa o lugar que está levando, observa a atividade que ele vai fazer dali para frente, diminui o gatilho, observa qual foi o gatilho. Foi alguém que encostou, que ele não gostou? Tira aquela pessoa de perto. Foi muito barulho? Coloca ele num lugar que não tenha barulho, mas não no lugar onde ele vai sentir extremo prazer. Para que ele não associe isso com uma nova birra. Não gostei muito de usar essa palavra assim, birra, mas com uma nova, né, com uma nova crise ali, né? Então, para evitar que ele faça essa associação. Então, essa atenção ela tem que existir, né? Mais algum comentário? Não, aqui o pessoal está assim, elogiando mesmo, né? Falando excelente live, excelente fala, parabéns. Pedro, te admiro, um excelente profissional, top, parabéns a todos, né? Teve muito comentário positivo aqui. Só o Sérgio Augusto, que trouxe uma pergunta, Michelle, eu não consegui, assim, entender muito bem. Ele pergunta assim, Michelle, eu acho que ele quer saber se já foi incluído na grade do município autistas e Libras, porque fala, já incluir município autista e Libras? Quero saber, grade curricular, grade escola. Eu não compreendi essa pergunta. Talvez ele queira saber se foi, né, se incluiu aí. Quem perguntou? Sérgio Augusto, mas eu não consegui, assim, identificar bem a pergunta dele, né? Às vezes, se no município foi incluído a Libras nas escolas, será que seria isso? Eu acho que é isso, Pedro. Se tem a matéria de Libras dentro do município, se Libras foi incluído no município enquanto disciplina. Não, aqui no município de Santo Antônio do Monte, a gente não incluiu a matéria de Libras dentro das escolas, mas aí eu coordeno um projeto de Libras que é voltado para todo o público que tem interesse em aprender a língua de sinais. Aqui, pessoal, para quem nos acompanha aí, né, tem projeto aqui, tem até, né, a Pastoral dos Surdos, né, Michele, Pedro, lá na escola mesmo, o Pedro, né, oferece lá o café com Libras, tem o Libras é legal, né, Michele? Sim, né? Isso. Sim, tem o coral de Libras. A gente tem vários projetos voltados, a Associação dos Surdos aqui de Santo Antônio do Monte tem vários projetos voltados às pessoas surdas e deficiente auditivo aqui de Santo Antônio do Monte. Eu acho que assim, que iniciativas assim, elas fortalecem, né, essa questão da inclusão mesmo, da gente ter essa percepção. A Camila colocou aí, Libras é legal. Eu acho que nos ajuda, né? E outras iniciativas também, né? Aqui já tenho, acho que em agosto acontece, né? A caminhada, né? Que já aconteceu mais de uma vez aqui. São momentos assim, né? Que às vezes nos abrem os olhos. Né? A gente tem o Circuito da Inclusão, que ele é organizado pela Associação dos Surdos, mas aí ele engloba a inclusão mesmo num todo, a PAI, a asilo, todas as pessoas
que tem esse interesse e essa causa empática pela pauta. Eu acho que assim, é importante a gente se envolver com a causa, ter esse olhar, né? Mesmo que seja uma iniciativa externa à escola, ao currículo escolar e tudo, né? Eu acho que é importante a gente ter esse olhar, porque isso nos desperta até a entender melhor, a participar mais, a ter mais empatia, ter mais respeito, né? Eu acho que esse tema, ele tem que ser pauta, né? Das nossas escolas, das nossas vidas, na verdade, né? A Letícia está falando aí, parabéns, a live foi ótima. Eu só queria terminar aqui com que eu sempre gosto de uma poesia, né, para ilustrar as nossas apresentações, que é o trecho de uma música. Para ver melhor, amigo, use o coração. Enxergar o que é belo sem usar a visão. Pare para escutar que no silêncio há uma canção. Deixa bater no peito o tambor da vibração. Então, que possa bater no nosso peito a vibração da empatia, do respeito, desse olhar atento, né? de entender que é um processo e que hoje, né, pode ser, é o nosso aluno, mas pode ser um filho, pode ser um irmão, né? Então, acho que é importante a gente se colocar no lugar do outro com o olhar dele, não com o nosso olhar, né? Com a dificuldade, e deixa bater no peito a vibração da empatia. Agradeço, assim, de coração, né, o Pedro, a Michele, a Gra, né, que tornaram, assim, essa noite, assim, um momento muito especial, né? Eu acho que fez toda a diferença. A live fica disponível, né, para amanhã, nas escolas, quem quiser assistir, compartilhar, né, nas reuniões aí. A Josi, que está aqui nos bastidores, né? E o nosso abraço também para o nosso superintendente, que abre esse canal e esse espaço aqui. E muito obrigada de coração. E todos que nos assistem, deixem bater a vibração do seu coração. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Obrigada.